Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, é lamentável, Pai, quando se vê esse mundo no estado em que se encontra, de tantos sofrimentos, de tantas guerras, de tanta incerteza, de tanta insegurança, de tantos pavores, e tantos males. E o Senhor que desceu do céu, na simplicidade tomou a forma de servo de homem, para trazer salvação ao mundo, para libertar esse mundo dessa escuridão, dessa cegueira espiritual tão tenebrosa, em que as pessoas esbarram com o desconhecido e não conseguem ultrapassar barreiras que o Senhor derrubaria com toda a simplicidade. Mas se alguém te ouvisse, como o Senhor diz: ah, se o meu povo me escutasse, ah, se o meu povo me ouvisse. Senhor nosso Deus, Pai, temos a consciência de que o Senhor desceu do céu, veio a este mundo para tomar o ser humano de volta, porque estava perdido desde Adão. Como o Senhor Jesus disse ao entrar na casa de Zaqueu: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. A comunhão, Pai. Oh, para que cada um aqui nesta terra, sobre a face da terra, homem ou mulher, criança, jovem, adolescente, idosinho, idosinha, para que cada um possa estar juntinho do Senhor, habitando no teu esconderijo, no teu abrigo, sendo guiado e dirigido pela tua luz, como muito bem diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pai Celestial, encontre cada coração, o nosso coração preparado para o Senhor, receptivo ao Senhor, disponível para o Senhor, e que o Senhor seja honrado, porque o preço que o Senhor pagou, misericórdia, o Senhor entregou a própria vida, na forma de homem, de servo, espírito, alma e corpo. No Calvário o Senhor recebeu o nosso castigo, tomou sobre si as nossas maldições, e foi à cruz morrer para nos dar vida. Como o Senhor diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor sofreu o nosso castigo para nos encher de paz, que vemos esse mundo tão sem paz, em tantos tumultos, tantos medos, tantos pavores. Senhor, que privilégio, que honra pertencer a Ti, o único Deus. Senhor, que o Senhor possa se alegrar em cada um de nós, que estejamos dando os frutos que o Senhor procura, e se não, perdoa as muitas falhas que cometemos contra o Senhor, mas fale conosco. Ah, Pai, o Senhor não desiste do ser humano, o Senhor ama o que criou, e o Senhor espera pacientemente que cada um deseje te conhecer. Mas o Senhor manda que a igreja, que os cristãos preguem o teu evangelho a toda criatura. E quando os cristãos se calam, Pai, e quando outros, meu Pai, desviam, tomam um curso que causam, Senhor, constrangimento nos sinceros, a vergonha do evangelho. Mas o Senhor não muda. O Senhor diz: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Nosso Deus, muito obrigada. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, eu tenho 3 perguntas para você. Então, atenção, 3 perguntas. A primeira: a tua fé, ela tem alicerces? Ela tem bases sólidas? Ou quando os ventos sopram fortes e violentos, a tua fé balança como uma casa assolada por um terremoto? Segunda pergunta: a tua fé atende à demanda
dos problemas que possam surgir cada dia ou em algum dia? Terceira pergunta: e quando a prova da tua fé for maior? E você perceber que você não tem recursos diante da gravidade de um problema. Vamos então entender com clareza, simplicidade. Vai comigo em Mateus capítulo 7. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, acima do versículo 24, tem um título: Os dois alicerces. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Dá uma paradinha. Nós já estamos vendo aqui uma classificação de Jesus, não é? Que é a prudência, prudente. Todo aquele, pois, que escuta estas palavras, as palavras da Bíblia, estas palavras. Às vezes pessoas ouvem pregações, irmãos, cujas palavras não têm base na Bíblia. Não, porque eu não penso assim, porque Deus não é assim, porque Jesus não é assim, porque a coisa é assim, porque e tal. E não vem na palavra, na Bíblia, para contemplar realmente o que Deus fala, o que Jesus fala, o que Ele falou. Jesus está dizendo que é todo, qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer classe, de qualquer cultura, de qualquer etnia, qualquer um, que ouve, que escuta estas palavras, as palavras da Bíblia. Deus colocou na Bíblia tudo o que Ele quis para o ser humano. Tudo, todas as coisas pertinentes à vida aqui na terra, vida material, vida espiritual, casamento, família, saúde, paz, alegria, enfrentar problemas, tudo Ele colocou aqui para dar vitória ao seu povo. É só ouvir os ensinamentos, os mandamentos, os alertas, os conselhos. Você vê, por exemplo, conselhos. Pessoas de Jesus vão pedir conselhos a pessoas de Jesus. Mas observa comigo, nem sempre a pessoa de Jesus que vai aconselhar, aconselha na palavra não. Porque muitas vezes a pessoa olha o problema com olhos naturais. E às vezes também não quer aborrecer ou não quer se dispor e fala a sua opinião e não o que Deus fala a respeito daquele momento e daquele problema. Uma coisa comum: olha, estou enfrentando lutas grandes, imensas no casamento. É mais fácil, não é? Acabar com o casamento, separa e resolve o problema assim, bum, resolveu o problema. Ufa! É mais difícil crescer na fé, buscando entendimento, orar a Deus ou passar um tempo de oração, receber a direção de Deus para consertar o que está quebrado, o que está arrebentado. É mais fácil dar um fim do que trabalhar para consertar o que está quebrado, o que está destruído. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo não tem como trabalhar numa família, num casal, e assim também em outras áreas da vida. As palavras que Deus quis, os ensinamentos, os mandamentos, as bênçãos, tudo vem pelo entendimento das palavras da Bíblia. O problema de muitos evangélicos é não darem a devida atenção às Escrituras Sagradas. Abrem uma Bíblia, mascando chiclete e, rolando a ribanceira. É preciso tirar um tempo, cada dia, alimentar a fé. É preciso, literalmente, valorizar, tá? Cada ensinamento, cada mandamento.
É preciso despertar para crescer na fé diante de promessas lindas que Deus faz e pode cumprir, porque Ele diz: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então o Senhor Jesus, quando esteve na terra, deixou este ensinamento que permanece e prevalece para toda a vida. As palavras de Jesus não prescreveram após a sua ascensão ao céu. Elas não prescrevem, não perdem a validade, não perdem o poder, não diminuem o poder. Todo aquele, qualquer pessoa que escuta estas palavras das Escrituras, você quer um casamento abençoado? Escuta o que Deus fala sobre casamento. A pessoa não vem na palavra e fica escutando opiniões de terceiros. Ah, se eu fosse você, já tinha separado. Ah, se eu fosse você, já tinha tomado essa atitude. Ah, se eu fosse você... quando está na pele de cada um aqui sabe. Então, o verdadeiro cristão, irmãos, é aquele que não toma decisão nenhuma sem ouvir a palavra de Deus. É Deus quem vai dirigi-lo. É o Espírito de Deus que vai trabalhar a sua vida na palavra. Então, aquele que escuta, eu vou ler de novo, você vai ler comigo, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava... Às vezes esse vento forte, irmãos, é uma doença. Às vezes não é um vento não, às vezes são ventos no plural, como está aqui. Jesus está falando, caiu a chuva, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos. Gente, povo de Deus, tem ventos que assopram tão fortes, com violência, que derrubam, arrancam árvores com raiz e tudo. Sim ou não? Mas sabe por quê que essas árvores são arrancadas com as suas raízes? Porque as raízes se alastraram para os lados, mas não foram para o fundo da terra. Quando as raízes são profundas, estão arraigadas, presas lá para o fundo, você pode ver que a árvore balança, o vento assopra. Então, exemplo, ele assoprou para a esquerda, a árvore está de pé, o vento está tão violento que ela vai inclinando conforme a vontade do vento. O vento quer derrubá-la e ela vai, mas as raízes estão tão profundas que quando o vento diminui ou para, pum, ela volta a ficar de pé. E enquanto o vento está soprando forte e violento, ela está segurando, ela se curva diante do vento, ou seja, o vento pensa que vai acabar com ela. Ela está só cedendo e dizendo: vai, passa, passa. Estou só baixando para você passar, vai, passa. Daqui a pouco ela está de pé. Está dando para entender? É um dos maiores ensinamentos de Jesus sobre os verdadeiros alicerces da vida, que são os alicerces da fé. Como é que se coloca esses alicerces? Ouvindo o que Deus fala lá em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se o cristão não tiver certeza que o vento vai passar, mas que enquanto os ventos assopram, ele está na palma da mão de Deus, ele se desespera. Ele segue o curso do vento. Aí o vento arranca com as raízes e vai rolando. O que é isso, gente? Quem está na mão de Jesus, literalmente, tá? Não permite que nenhum vento tire a sua fé. Nenhum. Porque a fé está em raízes presas, firmes, fundamentos. Amém, Jesus? Se é a doença, irmãos, cristão que tem medo da doença, as raízes dele podem até estar alastradas, elas estão superficiais. Eu arranquei uma planta ontem para cuidar dela, ela estava tão superficial, a terra foi diminuindo. Ou seja, se não cuidar, vai molhando, vai regando, e por aqueles, pelos drenozinhos, os buraquinhos que se faz por dreno, a pouquinho de terra vai embora, vai embora, vai embora, e a terra também absorvendo nutrientes, daqui a pouco
tem que colocar mais. Você coloca lá um humusinho, um substrato, alguma coisa. Você tem que repor a coisa ali. Você come para ficar de pé, né? Então, aí o que acontece? As raízes vão ficando expostas. Quando puxou assim, eu disse, caramba, não tinha uma raiz lá pro fundo, só tinha para os lados. Às vezes você pensa que uma pessoa está tão firme na palavra, mas não está não, ela está estendendo raiz para os lados, olhando a fé de um, olhando a fé de outro, que não é fé coisa nenhuma, que não tem alicerce nenhum, e não cria suas próprias, né, não aprofunda suas próprias raízes. Você tem que ter uma comunhão íntima com Deus e se firmar na palavra que Deus fala contigo. Se Deus diz que o que Ele uniu, o homem não separe, esquece a separação. Se Deus falou com você. Se Deus falou com você, você já entendeu que verdadeiramente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores, como é que vai ter medo quando a dor atacar? Sabe por que muitas vezes a palavra do cristão não se cumpre? Porque o coração não crê naquilo que a boca está falando. Atenta bem para isso. Existem princípios espirituais que têm de nortear a vida de todo cristão. As leis espirituais regem tudo neste mundo. Tudo neste mundo se submete a leis espirituais. Exemplo, sem plantação não terá colheita, nunca. Você não precisa plantar capim, mato. Você não precisa plantar mato, ele nasce sozinho. Assim é o diabo. Ele vem se infiltrando para tentar destruir o jardim. Ele vem se infiltrando devagarinho para esfriar o amor, para esfriar o carinho, para esfriar o zelo. Ele vem para esfriar a fé. Ele vem com sintomas, para os sintomas crescerem e causarem medo e causarem pavor. Eu digo que o medo matou muito mais do que qualquer enfermidade. Lê de novo o versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Você quer enfrentar os ventos e as tempestades dos problemas? Nunca perca a oportunidade de receber a palavra viva de Deus. Olha, há cultos que você pensa assim, já sabia disso tudo. Deus não falou nada comigo hoje. Cuidado com isso. Vocês conhecem um caso lá da Piedade, de uma senhora. Chegou uma senhora, muitos anos atrás, na nossa igreja lá na Piedade, e logo começou a sentar bem na frente. Passou a chegar cedo, sentava na primeira fileira, e já era de Jesus. Aí, nos primeiros dias, veio falar comigo, pastora Gorete, eu assisti uma palavra sua pela TV, estávamos em canais abertos, e eu fiquei maravilhada com esse entendimento da palavra. Tá bom, parece que está com sede e fome da palavra, parece, você pensa, a pessoa fala. Aí o que acontece? O que aconteceu? Todo culto que eu fazia, por um período de cerca de 15 a 18 dias, o Espírito de Deus me inspirava, não tinha como, eu sentia no coração forte de falar do sacrifício do Calvário. Era culto de prosperidade, eu falava do sacrifício do Calvário, que Jesus se fez pobre para nos enriquecer. Que Ele ficou despido para passar vergonha para você ter dignidade. Era culto, então tinha o culto da saúde, aí tinha a escola bíblica, o culto dos ensinamento, como estamos tendo. Aí vinha o culto da família, eu tinha que falar do Calvário, e eu falava do sacrifício. Aí o que acontecia? Segunda, de repente, olha, Isaías 53, ali diz, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, carregou com as nossas doenças. Terça-feira, vai orar pela cura, verdadeiramente, Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quarta-feira, no meio de um ensinamento, o mais importante, o mais forte é o que Jesus fez por você lá na cruz. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53. Chegou lá pelo 18º dia, não me lembro hoje exatamente o número de dias, mas era todo dia eu sentia de falar sobre o sacrifício do Calvário. E lá ia eu, Isaías 53. Estou eu pregando, quando eu falo Isaías 53,
Eu não percebi que era isso. Dessa forma, a moça levanta e sai batendo o pé com raiva. Foi embora. A obreira correu atrás dela, pegou lá no estacionamento e disse: senhora, está na palavra, está falando a palavra de Deus. Que palavra? Que palavra? Essa pastora não tem palavra. Todo dia eu venho aqui, Isaías 53, Isaías 53. Eu venho todo dia, Isaías 53. Eu volto de novo, Isaías 53. Eu não aguento mais ouvir Isaías 53. Ela disse. A obreira, muito gentil, não quis, não é, atacar Isaías 53. E eu perguntei no final, quando eu vi que ela saiu correndo atrás da moça, falei: o que que houve? Ela disse: ficou chateada e disse que ia procurar outra igreja. E ela falou: vou procurar uma igreja que tenha pregação. Aqui só se escuta Isaías 53. Tá bom. Passaram-se 3 anos. Por que eu sei que eram 3 anos? Bom, vai escutando. Aí tá, Jesus abençoando, milagres acontecendo, a igreja crescendo. Tá a igreja lotada num propósito lá no galpão, propósito firme. Estou eu entrando no altar, eu ia abrir o culto, ministrar a palavra, fazer a oração. Quando eu vou subindo, vem ela correndo, segurou meu braço. Não, por favor, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha, quando eu bati o rosto nos olhos dela, mal podia acreditar. Como ela ficou só aqueles dias, 3 anos antes, eu falei: meu Deus, eu não quis chegar assim, pá, que impacto. Os olhos dela estavam tão vermelhos que a parte do globo, a parte branca do globo, estavam como se fossem placas de sangue. E tinha uma secreção, uma coisa estranha, assim muito grossa. Chegou a rolar, como uma bolinha. E ela chorando: os meus olhos arranham, é uma dor insuportável. Eu já fui a vários oftalmologistas, eu fui a 3 famosos. Um deles é muito famoso, fiz tudo, comprei tudo, fiz o tratamento, fiz com colírio, fiz com pomada. E ninguém, os 3 me deram diagnóstico diferente. Eu não sei o que eu faço. Era espiritual, coisa séria. Eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei, pelo amor de Deus, olha só. Eu sonhei 3 noites consecutivas, 3. Eu sonhei 3 noites consecutivas que eu vim aqui, que a senhora botava a mão na minha cabeça e eu ficava curada. Eu falei: senhora, o povo esperando, a igreja lotada, esperando o culto. Falei: senhora, eu não posso ficar mais aqui. A senhora está vendo, a igreja está cheia, nós temos um propósito grande hoje. E eu tenho que fazer o culto, senhora. No final: não, pelo amor de Deus, bota a mão na minha cabeça. Eu sonhei 3 noites consecutivas que a senhora botava a mão na minha cabeça. E eu, olha só, senhora, não é assim. Eu não faço milagre. A senhora não vai orar? Eu falei: no final, a senhora espera que a gente converse? Tá bom. Fiz o culto e tá ela. Arrumaram uma cadeira para ela sentar no canto. Ela ficou ali, vigiando. Quando eu passei o microfone, que eu fui descendo, correu ela e segurou meu braço. Falei: senhora, calma, senhora. Pastor, eu falei: espera só um pouquinho, o pessoal está saindo, o pessoal quer... Tem gente precisando de atendimento. Não, pelo amor de Deus, só quero que a senhora bote a mão na minha cabeça. Senhora, eu não posso botar a mão na cabeça da senhora se a senhora não tiver alicerces na fé, para esse mal não tentar enganar. Eu não lembrava nada do que houve. Falei: há quanto tempo a senhora saiu daqui? Há 3 anos. Fiquei pensando, há 3 anos ela podia ter posto alicerces e construído uma bela de uma casa para suportar aqueles ventos. E eles passariam. E as vistas ficariam perfeitas. Porque tudo que Deus fez é muito bom. Mas ela não tinha nada da palavra. A senhora ora. Calma, senhora. Pelo amor de Deus, bota a mão. Eu só posso colocar a mão na cabeça da senhora quando a senhora entender um pouquinho da palavra. A senhora conhece Isaías 53? Irmão, diante de Deus, na inocência eu perguntei. Aí ela caiu aos prantos. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Eu falei: perdoar de quê?
Eu saí daqui por causa de Isaías 53. Eu falei, ué, Isaías 53 tirou a senhora da igreja? Mas eu não aguentava mais ouvir. Eu vim aqui, ela disse, eu vim aqui mais de 2 semanas, todo dia a senhora falava, Isaías 53, Isaías 53. Eu não aguentava mais ouvir esse nome. E eu fui embora. E eu falei, pois é. Sabe o que estava acontecendo? O Espírito de Deus, que é onisciente, que tem a presciência de ver lá na frente, ele olhou ali na frente, lá na frente, e viu que no seu caminho tinha esse espírito de enfermidade que ia atacar os seus olhos. Se a senhora tivesse posto os alicerces daquilo que Jesus fez no Calvário, se a senhora tivesse os alicerces de Isaías 53, o diabo ia ter dificuldade para dominar do jeito que aconteceu. Ah, é assim? Eu falei, então deixa eu explicar um pouquinho do Calvário. Lá fui eu colocar os olhos dela nos olhos de Jesus lá no Calvário. Falei, tudo que Deus fez é muito bom. Ele foi lá na cruz para tomar sobre si as nossas enfermidades. Ai, meu Deus, eu entendi tudo errado. Falei, não, a senhora não abriu o coração, o diabo enganou. Mas ela... E aí fiz a oração, falei, Jesus... Falei, a senhora já pediu perdão para Jesus? Eu vim pedir perdão para a senhora. Não, a senhora tem que pedir perdão para Jesus. Porque, olha só, a palavra é Jesus. Isaías 53 é Jesus falando com a senhora. Fiz a oração, ela teve a fé. Foi uma coisa linda, irmãos. 3 dias depois, as vistas dela estavam clarinhas. Ela disse que conseguiu dormir sem as vistas arranharem. Quando ela piscava, a pálpebra batia, era como se arranhasse os olhos dela. E aí vem ela toda feliz. Eu falei, agora a senhora entende Isaías 53? Vocês ouviram aquele que ouve e pratica. Então, atenção, aquele que ouve e pratica. Tem gente que detesta e odeia os dízimos. Mas eles estão na Bíblia? Então, eles serão alicerces. É por isso que às vezes o edifício não vem. Por isso que às vezes a prosperidade não aparece. Vocês já ouviram falar que quem fecha o coração e vive em inimizades, vive na carne, e quem anda na carne não pode agradar a Deus? É por isso que muita gente não recebe bênçãos, porque não agrada a Deus. Aquele que ouve estas palavras, o que o Espírito de Deus já tem falado com você na palavra, são as palavras da Bíblia, são os mandamentos de Deus, são os ensinamentos de Jesus, são os cuidados de Deus. Por que tanto evangélico cai em desgraça? Ah, mas eu recito Isaías 53, eu recito Salmo 91 todo dia. Salmo 91 está na cabeça, mas ainda não entrou no coração. Quando vê o contrário, o pavor toma conta. Vocês conhecem o livrinho do missionário Soares, Medo Fecha a Porta? Aquilo ali, meu irmão, é o remédio. Aquilo ali é cura, aquilo ali é poder. Agora vai no contrário, aquele que escuta, tá? E não obedece. Versículos 26 e 27. Eu estou em Mateus 7, 26 e 27. Quem vai comigo? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande... Pois é, irmãos. Por isso que às vezes uma coisa tão boba derruba muitos filhos de Deus. Por isso que se vê tantos casamentos destruídos dentro das igrejas. Por isso que se vê tanta gente que nunca se cura. A casa está bonita, louva, adora, né, participa dos cultos, aparência, né, religiosa, mas falta o principal, os alicerces que vão fazer a casa suportar os ventos que vão passar, porque tudo passa, o que não passa é Jesus. Às vezes há cristãos que não dão a devida atenção à simplicidade dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Como falei, há pessoas que não aguentam ouvir algumas mensagens, algumas partes das Escrituras, muitas vezes. Esse é o erro. Você sabe por que o Espírito Santo usa o termo pregue o Evangelho? Pregue. Que vem literalmente de pregar. Pega um prego, pega uma madeira, pega um prego, pega um martelo e tenta pegar um martelo, vai em cima, eu vou usar um termo popular aqui. Segura o prego e tenta fazê-lo entrar na madeira numa tacada, numa pancada só, numa tacada. Pá! O prego pode pular da tua mão, causar um problema. Você pode machucar sua própria mão. Mas se você for com o martelo, paulatinamente, pá, certeiro, certinho, entrando, fazendo o prego entrar na madeira, pá, 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 ele vai entrando e ficando seguro. Ele não vai fazer aquele buraco oscilar. Pá, pá. O prego entra, fica tão ajustadinho que aguenta qualquer peso. E de pregai o Evangelho. Prega a palavra. Prega. Não entende nada de casamento cristão. Lê na palavra. Estas palavras. Marido, ame sua mulher. Deus está mandando, é aqui que está a minha bênção. Mulher, seja submissa a seu marido. Deus está mandando, é aqui que está a minha bênção. Trate-a com zelo. Aqui está a minha bênção. Seja vigilante. Então vamos lá. Não encha a sua casa. A bênção está ali. O sintoma veio. Por que tanto medo do sintoma? Não precisa ter medo nenhum. O vento está passando. Mas a árvore tem raízes profundas. Se Jesus levou, vai ter medo de quê? Então não creia que ele levou. Está dando para entender? Esses são os alicerces da verdadeira fé. Apresentar que tem fé não é viver uma vida sem problemas. É saber enfrentá-los e vencê-los com Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir esse Jesus? Obrigada, Jesus.